No episódio anterior de construções megalíticas. Com o passar dos anos, todos os blocos de pedra começaram a ganhar forma, revelando um pequeno pátio rodeado por enormes pedras. O complexo de Stonehenge, que se encontra no condado de Wiltshire, na Inglaterra, tem se convertido em uma joia não apenas do país, mas de toda a história envolvendo culturas da antiguidade. Disposta em forma de um recinto circular, o mistério de Stonehenge começou quando os cientistas, por meio da datação de carbono, descobriram que o monumento possuía cerca de 5.000 anos de idade. Um império que marcou era uma civilização que cresceu em uma escala jamais igualada por nenhum outro povo. Misterioso, violento ao extremo e com técnicas inventivas impressionantes. O único império que sobreviveu durante 4 milênios até os dias atuais. A China. Saindo de Stonehenge, na região da Europa, nos dirigimos agora para a Ásia. Um riquíssimo continente em sentido cultural que guarda uma das maiores construções de todos os tempos, seja em medidas ou mesmo em importância temporal. A Grande Muralha da China. De todas, essa é a construção chinesa que mais se destaca, vista por alguns como o maior projeto arquitetônico de toda a história da humanidade. Percorrer todo o seu trajeto é uma tarefa praticamente impossível. A muralha se estende por uma área tão grande que muitos dizem que pode ser vista até mesmo do espaço. Podemos dizer literalmente que ela marcou o território do nosso planeta. Qual o verdadeiro comprimento dessa maravilha da arquitetura? Quantos anos foram necessários para que fosse concluída? E qual o objetivo de sua construção, afinal? Quer ter acesso a vários outros episódios e séries inéditas aqui deste canal? É só clicar no link do primeiro comentário e se inscrever no Messenger. Mais de 10 milhões de pessoas visitam a Grande Muralha todos os anos. Essas visitações movimentam o mercado turístico da China, um setor importantíssimo para o país, principalmente pelo grande número de estrangeiros que chegam às cidades chinesas com as visitas. Por causa de sua fama, a Grande Muralha da China se tornou um símbolo das antigas civilizações, sendo considerado um patrimônio mundial da Unesco no ano de 1987. 20 anos depois, a muralha recebeu um reconhecimento ainda mais significativo. Em 2007, entrou em uma suntuosa e curta lista com outras 6 construções e passou a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pelo tamanho, dá para perceber que a Grande Muralha não possui um endereço fixo, um CEP, por assim dizer. Ela é prolongada por grande parte no norte do país e, segundo alguns, foi construída respeitando os limites do que eram mais ou menos as fronteiras da China na época em que as obras tiveram início. Mas quando foi esse início e qual foi o objetivo disso? Muitas batalhas eram travadas pelo povo chinês da época. Enormes exércitos caminhavam por trilhas pequenas rumo à batalha à frente, além de serem rodeados por inimigos fora do seu território, como o povo nômade mongol, por exemplo. Uma guerra interna também acontecia no país. Pequenos reinos duelavam entre si em busca de poder e soberania. Invasões entre regiões haviam se tornado algo comum. Para combater isso, alguns líderes resolveram construir muralhas menores que impediriam ataques surpresas vindo de reinos vizinhos. Porém, no século III a.C., a China se unificou na forma de um grande reino ou império, apesar de, naquele momento, já haver vários estados e dinastias espalhados pelo seu território. Um dos grandes responsáveis por essa unificação foi o comandante Qin Shi Huang, que recebeu o título de primeiro imperador da China uniformizada. Foi dele que saiu a ideia de construir um enorme muro que cobriria parte do território chinês. Seria uma espécie de símbolo entre todos os pequenos reinos da China. Segundo alguns, a intenção do imperador era fazer com que o Grande Muro representasse o novo vínculo da paz entre os reinos do interior do país. Qin Shi Huang era fascinado por grandes construções. Levantar um monumento que marcaria eras se tornou um de seus maiores sonhos desde a infância.
Podemos dizer que ele aproveitou essa oportunidade de junção da China para dar início aos seus projetos megalíticos, que no fim acabou sendo muito bem sucedido. É importante lembrar que o imperador Qin Shi Huang é o responsável pela construção do exército de terracota. Um exército composto por mais de 8.000 estátuas em forma de guerreiros chineses. Além disso, os soldados estão acompanhados de 130 carruagens e 670 cavalos. Estima-se que mais de 700.000 artesãos trabalharam no projeto. Fica claro com esse exemplo a forte personalidade que o primeiro imperador chinês possuía. Ideias que estavam à frente de seu tempo. Por volta do ano 215 a.C., a construção da muralha começou oficialmente, mesmo antes do decreto de unificação da China entrar em vigor. Olhando no papel, o projeto mostrava-se gigantesco. Milhões de tijolos seriam necessários para concluir toda a obra, e por isso precisava-se de mão de obra suficiente. Como iriam preparar o terreno para instalar a grande muralha? Que tipo de material seria usado para manter uma construção desse porte? E com relação a recursos, qual o peso econômico essa ação teria nas contas do Império Chinês? Foi nesse momento que o imperador Qin Shi Huang mostrou seus planos de governo de uma forma revolucionária. Além de ser fã de mega construções, ele também era dominado por uma insistência de segurança própria. Para o imperador, era importantíssimo que o reino se mantivesse seguro por todos os lados, oprimindo os inimigos no momento correto. As intensas batalhas que ocorriam em território chinês foram rapidamente decididas após a posse de Qin Shi Huang, que possuía um grande exército em mãos. Foi assim que a guerra entre províncias encontrou seu fim. A população da China no terceiro século a.C. era composta também por uma classe de pessoas consideradas desordeiras. Eram aqueles que por algum motivo não contribuíam com o reino da época ou que não faziam parte de uma família em particular. Esses habitantes foram os primeiros a serem enviados para o campo de trabalho, incluindo o levantamento dos primeiros muros. Mais tarde, os postos de trabalho foram ocupados pelos soldados do exército do país, aqueles que haviam ficado desocupados após o fim das batalhas. Essa era uma maneira de mantê-los ativos. Unindo todos, acredita-se que mais de 2 milhões de trabalhadores foram necessários para concluir a obra. Também chamado de Dragão de Pedra, a Grande Muralha estende-se de Xiaoyuan, lado oeste da China, até a foz do rio Yalujiang, no lado leste. Atravessa o deserto de Gobi, 4 províncias e 2 regiões autônomas, Mongólia e Ningxia. Dados anteriores constataram que a muralha pudesse ter cerca de 5.000 quilômetros, que teoricamente já a tornava a construção mais longa de todas. Porém, anos atrás, novas medições foram feitas pela Agência de Patrimônio Cultural e pelos serviços de cartografia chinesa, percorrendo cada parte da muralha de tijolos. Foi assim que descobriu-se que, na verdade, a extensão é bem maior, chegando a 8.850 quilômetros. É realmente impressionante que uma construção tão longa tenha conseguido se manter por tanto tempo. Muito disso se deve às suas medidas estruturais. Em média, a muralha possui cerca de 8 metros de altura e 6 de largura. Todas essas minimamente pensadas pelos arquitetos. 6 metros de largura seriam mais que suficientes para que os soldados pudessem transitar rapidamente pela muralha, caso um ataque inimigo acontecesse, permitindo também que os operários pudessem manter normalmente a sua rotina de trabalho. A Grande Muralha da China não é uma construção única. É composta por diversos muros unidos, segmentados, formando assim todo o seu complexo. Qin Shi Huang, primeiro imperador da China, é responsável apenas por iniciar as obras dessa muralha. Após o fim do seu reinado, a China enfrentou um grande período de agitações políticas e revoltas que trouxeram uma paralisação da construção. Ela reiniciou-se, entretanto, com a ascensão da dinastia Han, um bom tempo depois. A muralha continuou crescendo por mais de 1.700 anos, com diferentes materiais e características que mudavam de acordo com a região em que estava alocada.
A maior parte da muralha, cerca de 3.000 quilômetros, foi feita pela dinastia Ming, que governou a China entre os anos 1368 e 1644. Isso quer dizer que, ao todo, desde seu início, a Grande Muralha levou quase 20 séculos para ser concluída. Porém, como toda boa história, um lado sombrio sempre aparece. Para a realização desse grande monumento, foram utilizados escravos e recrutas como mão de obra ao decorrer de várias dinastias que dominaram o país. Os primeiros jesuítas que visitaram a região relataram que o trabalho escravo era exigido até a exaustão, principalmente por se tratar de uma construção que, pelo tamanho, parecia não ter fim. Durante os quase 2 milênios de construção, milhões de pessoas trabalharam de forma incessante com condições de trabalho nem um pouco civilizadas. Muitos relatos dizem que milhares de camponeses faziam parte dos operários que, em troca do trabalho, eram isentos do pagamento de impostos. Registros provam que mais de 50% dos trabalhadores acabavam perdendo suas vidas nos campos de ocupação, principalmente por decorrência de má alimentação e do frio presente em altas altitudes. A partir daí, a Grande Muralha da China passou a ser chamada de o maior cemitério do mundo, visto que mais de 1 milhão de pessoas acabaram falecendo até o término da construção. As condições de trabalho mostravam-se desumanas, ainda mais para a China, uma das mais desenvolvidas sociedades da época. Atualmente, boa parte da muralha encontra-se danificada. Sua deterioração está acontecendo em decorrência da má restauração em certos locais. Além disso, há uma depredação e o roubo de tijolos por parte da população em áreas cercadas pelas muralhas. Claro que o governo chinês se esforça em reformar a Grande Muralha, mas faz isso apenas nas partes mais famosas e que recebem o maior número de turistas. A Grande Muralha da China está provando mesmo ser grande, não apenas no nome, mas em todos os fatores que cercam sua história. Durante séculos, a Grande Muralha foi vista como uma lenda, um mito sobre o Oriente que era contado no Ocidente. Todos queriam saber sobre a estrada com tamanho infinito que era conhecida como Dragão de Pedra. Os mistérios e lendas continuam sobre a Grande Muralha, mas ela não é a única. No próximo episódio de Construções Megalíticas, exploraremos ainda mais esse mundo cheio de dúvidas. Quer um conselho? Não perca o próximo episódio dessa série.